Eu quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Jesus Cristo relatado através de João, o discípulo amado, no capítulo de número 6, dos versículos 16 ao 21, que dizem assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. Mas um relato sobrenatural, mas uma história incrível, vivida por Jesus Cristo, por seus discípulos e deixada para nós, para que através da fé, da nossa fé, nós possamos acreditar e tomar posse de que Ele pode. Ele, Jesus, pode. Ele, Jesus, faz. Ele, Jesus, opera. Ele, Jesus, realiza. Ele, Jesus, continua sendo exatamente o que Ele foi desde o princípio e o que Ele será até o final dos tempos e toda a eternidade nos céus. O livro A Carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, vem dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos meditar a respeito desse texto. Vamos fazer algumas observações aqui juntos. Mas antes, vamos falar com Ele. Vamos falar com Deus. No poder do Espírito Santo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis em uma oração. E no nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Teu nome. Eu quero bendizer o Teu santo nome. Eu quero declarar mais uma vez que eu creio, que eu acredito, confesso e declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito, eu creio, eu confesso e eu declaro. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos salvou. Inclusive, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Te agradecemos por Ele em nós, por sermos morada dEle. E pedimos ao Senhor, baseado nessa nossa declaração de fé bíblica, de que o Senhor mais uma vez venha ter conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que seja com cada pessoa que está comigo orando agora. Eu quero pedir ao Senhor que venha de encontro a cada pessoa. A alma desta pessoa que comigo está aqui agora. Dessas pessoas que estão comigo aqui agora. Venha ao nosso encontro, Senhor. Estabelece entre nós a Tua presença e fala conosco. Aquieta a nossa alma. E que tão somente nós possamos entender nesta palavra e através desta palavra de que o que está acontecendo em nossas vidas, como o Senhor disse aos discípulos quando veio andando sobre as águas, que nós possamos entender o Senhor dizendo: sou eu.
não tenham medo. Nós te oramos por ele, por Jesus. Sim e amém. Meus amados, eu quero muito, nesse momento, poder estar refletindo com você que está me dando o privilégio, com você que está me dando a honra de parar por um instante para ouvir, para meditar na palavra de Deus, aqui e agora comigo. E nós podemos observar de uma maneira muito ímpar de que não tem como se explicar uma ação sobrenatural de Deus. Não se tem como, através da ciência, se explicar o agir impossível de Deus em nossas vidas. Primeiro, nesse texto fica muito claro de que um milagre aconteceu, de que algo que os discípulos ainda não tinham visto e vivido, nem ouvido falar, como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 2,9. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, que nele esperam. Como a ciência explicar? Como buscar em cientistas, em homens notáveis, inteligentes, a explicação para que um homem chamado Jesus caminhou, andou, passeou por sob as águas do mar. O texto não fala que ele estava em uma prancha. O texto não fala que ele estava com uma boia ou de que ele estava em um barco. Ele caminhava por sob as águas em direção aos seus discípulos. Isso aponta para uma grande realidade de que ele, como o Senhor de todas as coisas, o Criador e sustentador de todas as coisas, como o é de verdade e de fato, ele caminhando por sobre as águas, ele conquistou a gravidade, contrariou a lei da gravidade e caminhou por sobre as águas. Algo impossível, jamais relatado, jamais visto. Foi visto e é relatado por seus discípulos. Esse Deus em que nós cremos, esse Deus que tem sustentado as nossas vidas, esse Senhor absoluto que tem provido e promovido todas as coisas em nossas vidas. Ele caminhou por sob as águas em direção aos seus. Ele operou algo impossível, sobrenatural, em direção aos seus. Como ele continua fazendo hoje conosco. Ele continua andando sobre as águas que tentam nos submergir, sobre as águas que tentam nos afogar, sobre as águas que se levantam como ondas e muitas como tsunamis. E o que parece que vai acontecer é a total destruição. Mas eu preciso e você precisa usar a fé para olhar para essa direção de onde vem alguém caminhando por sob as águas e entender que aquele que está caminhando é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Jesus. Ele conquistou a lei da gravidade. Ele conquistou e mostrou para nós quem ele é, do que ele é capaz, o que ele fez, o que ele faz e o que ele continua e continuará fazendo e realizando em nossas vidas. A ciência não tem como explicar. Segundo lugar, esse Senhor que andou por sobre as águas, ele parou
a tempestade. Isso mesmo. Jesus tem o poder de andar por sobre as águas, ele tem um poder sobrenatural de andar por sobre as águas e ele tem o poder de Senhor do universo, de parar, de cessar, de fazer, deixar de acontecer uma tempestade. E foi isso que ele fez. Ele parou a tempestade. Sabe o que é isso? Jesus conquistou o controle da natureza. Ele tem o controle do cosmos. Ele é o Senhor de todo o universo. Isso mesmo, esse que é o Senhor da minha vida, este que é o Senhor da sua vida, ele também é o Senhor do universo, ele é o Senhor do cosmos. A ciência não tem como explicar Deus. Ninguém explica Deus. O texto é incrível, o texto relatado por João, também relatado por Marcos, no capítulo 14, no versículo 22 a 33, e também pelo Marcos, no capítulo 6, nos versículos 45 a 52. Relata para mim e para você, e autentica de que ninguém consegue explicar Deus, de que ninguém tem uma explicação para Deus, a não ser Ele mesmo. Jesus parou a tempestade. Eu não sei se você tem notado, se você tem observado o tanto de vezes, o tanto de oportunidade, de tempestades que Ele tem parado em nossas vidas, que Ele tem freado em nossas vidas, que Ele tem cessado em nossas vidas, que Ele tem olhado para tempestades volumosas, com grandes volumes de água, de ventos, de nuvens densas e pesadas, de céus fechados, cinzentos, e Ele fala, até aqui. Às vezes parece que a tempestade não vai embora. Às vezes parece que nós temos que morar e viver com um guarda-chuva na mão. Ou às vezes parece que nós vamos morrer afogado com uma tempestade tão forte. Mas assim como Ele teve o poder, como Ele tem o poder de andar sobre as águas, também Ele chega para essa tempestade e diz, basta, aquieta, cessa. A ciência não tem como explicar um Senhor que anda por sobre as águas. A ciência não tem como explicar um Senhor que para a tempestade. Terceiro lugar. Após andar por sobre as águas, após dar fim a uma tempestade, como Ele dá fim em todas as tempestades em nossas vidas, a ciência não tem como explicar esse mesmo Deus fazer com que o barco chegue a seu destino. Porque o texto fala no versículo 21, após Ele andar sobre as águas, após Ele aquietar a tempestade, o texto relata no versículo 21, então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. E logo o barco chegou a seu destino. Não houve uma direção, não houve um timoneiro na mão, com a mão no leme deste barco, ou na vela deste barco, encaminhando o barco. Não, o próprio Jesus, o próprio Senhor que andou sobre as águas, o próprio Senhor que parou, que cessou a tempestade, Ele leva o barco a seu destino. Ele leva o barco da nossa vida ao destino dele, não ao nosso destino. Porque quando nós pensamos que vamos criar um outro destino, assim como um dia tentou Jonas, o profeta Jonas, que recebe uma missão do Senhor de ir a uma grande cidade chamada Nínive para levar a palavra
de salvação. E esse profeta desobediente, apesar de ser profeta desobediente, ele resolve criar um outro destino e vai para uma outra cidade chamada Tarsis. E o que acontece com Jonas? Num barco, fugindo de Deus, que tinha uma missão para Nínive, ele então vai para Tarsis. Tenta ir para Tarsis. Em um barco, cheio de marinheiros, cada um com um Deus diferente. É visitado também pelo Senhor de todas as tempestades. Aqui então a tempestade criada por ele, pelo Senhor do universo, pelo Senhor do cosmos. E desta tempestade, Jonas identificado. E fica claro que Jonas é o motivo da tempestade por desobediência. Jonas é atirado ao mar, ao fundo do mar. E no fundo do mar, parecia que o plano de Deus tinha acabado, tinha falido. Mas está escrito no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que acontece? Um grande peixe engole Jonas. Talvez você possa pensar, eu não acredito nessa história. É a palavra de Deus. Assim como eu acredito pela fé, de que a história base desta reflexão, que relata que Jesus andou por sobre o mar, de que Jesus teve o poder de paralisar a tempestade e fazer com que o barco chegasse ao seu destino. É o mesmo Senhor que providenciou um peixe grande para engolir Jonas e levar Jonas seguro até a praia de Nínive, em um passeio submerso, em um passeio submarino, dentro de um peixe, para ir cumprir a sua missão, o plano de Deus. Amados, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa palavra é: sou eu. Não tenha medo. O que Ele está dizendo para mim e para você é: olha, sou eu na sua vida, sou eu na sua história, sou eu na sua saúde, sou eu na sua mente, sou eu, sou eu. Não tenha medo. No versículo de número 20, é exatamente de João 6, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Sou eu. Jesus, em face do temor dos discípulos, que o viram andar sobre o mar, que o viram aquietar, paralisar, neutralizar uma tempestade, dizer a um vento forte, a uma tempestade forte: para, sou eu que estou aqui, para, sou eu, Senhor do céu e mar. É exatamente o que ele continua dizendo para mim e para você. A ciência não explica Deus. Ninguém explica Deus. Só existe uma explicação para Deus. A minha fé, a sua fé, explica Deus. Nós precisamos entender e tomar posse
da necessidade de viver por fé, de fé em fé. Nós precisamos colocar em prática um plano que não é nosso. Talvez você tenha um plano incrível para a sua vida. Eu também tenho ideias incríveis. Eu também tenho planos. Mas existe uma palavra. E nós temos falado sobre isso. Existe um Deus. Deus. O Criador dos céus e da terra. Aquele que é o Alfa e o Ômega. Aquele que é desde um princípio. Aquele que é o começo e o fim. Aquele que é cordeiro e também o leão. Que está cuidando desde sempre de um plano maravilhoso, de um plano perfeito, do plano melhor para nossas vidas. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Coloque em prática a sua fé. Coloque em prática a sua fome. Coloque em prática a sua sede. Diga para Deus, você tem fome de quê? Diga para Deus, você tem sede de quê? Diga para Deus que você não está entendendo. Diga para Deus que você está com o coração com incertezas. Diga para Deus que você está abalado. Diga para Deus que você está com medo. E certamente nós vamos viver o que viveram os discípulos. Olha aqui o começo desse texto de João. Os discípulos entraram em um barco com um destino. Eles entraram em um barco para passar para o outro lado do barco. Mas Jesus ainda não estava com eles. Jesus estava ocupado em alguma outra coisa. Mas eles foram sem Jesus. Mas Jesus não nos deixa só. Jesus não nos deixa atravessar o mar sozinho. E ele foi ao encontro dos discípulos. Como não achou um barco, foi caminhando por sobre as águas. E eu acredito que exatamente Jesus está andando por sobre as águas da nossa vida. E se tiver tempestade, não tenha medo. Ele é o Senhor do céu e mar. Além de caminhar sobre as nossas águas, Ele também vai dizer a minha e a sua tempestade: até aqui. E antes que fiquemos admirados, sem entender ou reconhecê-lo, antes que eu tenha dúvida ou você, Ele vai olhar para os meus olhos. Ele vai olhar para os seus olhos e vai dizer: sou eu. Na sua vida, sou eu, Jesus, o Filho de Deus. E eu estou aqui para te salvar. Não tenha medo. Lembre de que também esse mesmo evangelho, mais à frente, no capítulo 14, ele disse: creia em Deus, creia também em mim. Ninguém explica Deus. Ninguém explica o cuidado
e o amor de Deus em nossas vidas. Ninguém explica Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero pedir ao Senhor que através desta palavra, o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. Eu quero pedir que através desta mensagem, o Senhor possa trazer refrigério. Eu quero pedir que o Senhor leve-nos para águas de descanso por amor do Teu nome. Eu quero pedir que o Senhor nos dê de comer dos pastos verdejantes que só o bom pastor do Salmo 23 pode fazer com as suas ovelhas. Que nós possamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, que não nos falte, acima de todas as coisas, fé para o reconhecer, para entender. Quando tudo parece dizer que não, o Senhor está dizendo para nós: sou eu, Jesus, não tenha medo. Estabelece em nós um momento novo, estabelece em nós um momento repleto da Tua maravilhosa graça, do Teu amor incondicional, do Teu perdão. Obrigado por este momento. Seja com essa pessoa que está orando comigo. Seja com essas pessoas que estão orando comigo. E que a Tua graça, que é melhor do que a própria vida, seja a grande realidade em nosso viver. Por Ele e por Jesus, nós te oramos. Sim e amém. Que Deus continue abençoando de uma maneira muito linda a sua vida. Ei, a última coisa que eu quero dizer é uma coisa muito bonita. Jesus te ama muito. Jesus é apaixonado por você.